Palmeiras reclamando da arbitragem. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem. No primeiro tempo, com o jogo já parado, o Pulgar foi com as travas da sua chuteira na canela do Bruno Fux, deixando duas marcas impressionantes. Nem o árbitro em campo, nem o árbitro de vídeo decidiram pelo cartão vermelho. O Pulgar levou apenas um cartão amarelo. Detalhe, o jogo já estava parado por conta de uma falta no Arrascaeta. Todos os especialistas de arbitragem que eu ouvi entenderam esse lance como cartão vermelho, algo que mudaria completamente a história do jogo. O Flamengo teria de, na metade do primeiro tempo, passar a atuar com um jogador a menos. Tenho certeza que todo mundo do Palmeiras vai reclamar bastante sobre o tema. Registrar também que com o vice-campeonato, Palmeiras embolsa 37 milhões contra 128 do Flamengo. Esse é o prêmio prometido ao campeão, 128. O vice-campeão fica com 37 milhões. E essa temporada tem tudo para ser a primeira da era Abel Ferreira sem nenhum título. O Palmeiras praticamente perdeu o título do Campeonato Brasileiro, havia sido vice-campeão paulista para o Corinthians e foi eliminado na Copa do Brasil justamente para o Timão. O que você pensa sobre o Palmeiras? É hora de mudanças? Vai dar uma baixa emocional muito forte, vai dar uma frustração enorme na torcida, no próprio elenco, no Abel, na Leila, no ambiente palmeirense. Mas daqui a pouco acaba o Campeonato Brasileiro, tudo volta ao normal, vai cada um para o seu lugar, Natal, Ano Novo, se representa o ano que vem, e o Palmeiras é forte do mesmo jeito. E se trouxer outros jogadores, eu acho que a Leila deve, nesse momento, mudar pelo menos um pouco o estilo de contratação. Sabe? Eu acho que o Palmeiras está precisando de uns 2, 3 jogadores prontos. Agora, por que o juiz não foi nem pro VAR, Casão? Assim, não sei se o VAR chamou, mas ali a responsabilidade maior naquela jogada é o VAR chamar para mostrar direito ao lance para o juiz. Porque quando a bola, a do Pulgar, como a bola estava parada, ela não estava em jogo, o juiz estava olhando o Arrascaeta no chão para não ter confusão nem nada. Ele não estava prestando atenção no Fux, que está de pé, e o outro cara do Flamengo lá embaixo, que não tinha nada a ver. A jogada está parada. Na cabeça do juiz, não passa que esse cara, com a bola parada, vai dar uma agredida no outro. Então pode ser que ele tenha visto só de rabo de olho, assim, ele viu o cara cair. Como os jogadores se jogam tanto no chão hoje, talvez ele tenha avaliado que era um pouco de uma encenação. Mas aí, o VAR tá lá em cima. Cara, não tem como não chamar o VAR, gente. Não tem como não chamar o VAR. E a marca na canela do Fux, né? A marca na canela, quando o Fux mostrou a marca na canela, o árbitro já tinha que ir lá no VAR. Exato. Só pela marca na canela, porque ele tem que discordar do VAR. Ele tem que falar, desculpa aqui, mas o cara tá com 3 marcas raladas aqui na canela. Eu preciso ver o lance direito, porque não foi tão simples assim como nós estamos achando. Deixa eu ter certeza do que eu vou fazer? Vai lá e ele expulsa. Se o árbitro fosse no VAR, ele expulsaria o Pulgar na hora. Se ele visse o que aconteceu com a imagem da canela que ele tinha visto, ele expulsaria o Pulgar na hora. No lance... O Fux não. Não, o Fux não. No lance do Fux é vítima. Não, mas ele primeiro dá a falta no Arrascaeta. Ele vai lá chutar com... Ali é para amarelo. No lance do Rafael Veiga, se ele vai pro VAR, ele ainda ficaria em dúvida. Porque a bola estava rolando e os movimentos são assim. Você acha que você vai na bola, o cara te antecipa, você pega o meio da canela dele. Aí quando você vê a jogada parada, você fala, nossa, que entrada maldosa. Mas como a bola está em jogo, você está mirando a bola. É que o outro cara chegou antes. Então ele pode interpretar dessa maneira e continuar com o amarelo. Agora o do Pulgar não tem outra interpretação a não ser agressão maldosa que poderia ter quebrado a perna do Fux. O Palmeiras já contratou tudo o que ele podia contratar desde quando o Abel chegou, de jovens para esperar amadurecer. Já fez. Cara, agora esquece. Continua com o grupo que está lá, que é um grupo bom, mas contrata 3 jogadores para chegar no time e jogar. Para chegar para ser titular, sabe? Eu acho que um volante mais técnico para fazer dupla de volante com o Evangelista quando ele voltar. O Andréas, eu estudaria um pouco melhor qual é a situação do Andréas na realidade. Eu acho que o Andréas se abate muito em grandes jogos. Não tinha marcador, né? Tinha o Fux, ele e o Veiga. Então o Abel fez um meio-campo para o Fux se matar ali, tentar marcar ali com um terceiro zagueiro, volante. Mas o Andréas também, ele ficou muito na marcação. Mas ele tinha que aparecer para jogar. O papel do Andréas é tocar a bola, é aparecer, lançar. Ele não apareceu. Então eu estudaria melhor a situação do Andréas.
mas contrataria 3 caras para jogar. 3 caras para jogar, sabe? Um volante mais técnico. Foram contratações, Casão, a gente fala muito dos 700 milhões de investimento do Palmeiras, mas foram contratações gigantescas, impactantes, como o Vitor Roque, como Paulinho, né? Então o Paulinho vai voltar no que vem. Caras super caros e decisivos, importantes, mas é isso, 2 peças muito valorizadas e aí o elenco fica curto. Por exemplo, lateral direito. Joga o Kelvin. Sai o Kelvin entre o Giai. Na outra semana, acho que eu vou pôr o Giai. Mas no meio do jogo eu tiro o Giai e ponho o Kelvin. Cara, contrata um lateral direito bom, pronto, e põe o cara de titular, dispensa um dos dois e fica com um na reserva. Cara, porque é indefinição. O próprio jogador fica estranho no elenco, sabe? Eu tô competindo com ela. Nós somos as 2 laterais direitos aqui. Eu jogo, ela fica no banco. Aí ela entra no meu lugar, eu saio. No outro jogo, ela joga. Aí eu falo assim, joguei mal. O treinador não vai mais me pôr. Aí no outro jogo, ela sai e entro eu. Nenhum dos dois ali tá com confiança total, porque eles não sabem qual é o papel deles dentro do elenco. Eles não sabem se eles são quem é o titular, quem é o reserva. Se eu vou entrar ou se eu vou sair. Então, será que tem essa dúvida enorme na lateral direita? Contrata um lateral direito, pronto, um cara titular, e coloca o cara de titular. Então eu acho que o Palmeiras está faltando isso. O elenco é bom, o elenco é jovem, mas deixa muita dúvida entre eles mesmos, sabe? Entre eles mesmos fica a dúvida. Porque o futebol, mesmo que hoje em dia as pessoas falam assim, não tem titular, é um elenco. Não é verdade. Você tem 11 caras que são titulares. E vocês sabem, e os caras sabem que são titulares e os outros caras sabem que são reservas. Não por isso os caras desanimam. Eles ficam loucos para entrar. Mas quando tem uma indefinição, você fica com medo de errar porque você sabe que você vai sair. Então, não pode ter indefinição. Não, e desde a saída do Richard Rios, acabou. Então, nem Aníbal e nem Martínez, né? Você trouxe 2 caras, Aníbal Moreno e você trouxe Martínez. 2 volantes iguais. Primeiro, para começar, 2 caras iguais, 2 caras de marcador, que não tem bom passe, que fazem muitas faltas. O primeiro volante, você tem 2, né? Você contratou 2 primeiros volantes. Não joga nenhum dos 2. Por quê? Porque nenhum dos 2 agradou o treinador. Então, traga um cara, assim, vou contratar aquele cara, sabe? Escolhe, vou contratar aquele cara vai ser titular. Oi, Alicia. Eu digo que o Evangelista foi esse cara e encaixou no time, e aí na sequência machucou. Só que é isso, um elenco você tem que estar pronto para repor peças, né? E a lateral direita é um ótimo exemplo. O Palmeiras, né, negociou a saída do Mike e do Marcos Rocha. O Palmeiras que tinha um histórico assim, de ter 2 laterais direitos de altíssimo nível, titular e reserva. Acabou vendo a saída dos 2, estavam, né, mais velhos, enfim, fisicamente não acompanhando mais necessariamente, querendo mais espaço, querendo jogar mais, e contratou 2 jogadores que começaram bem, né? O Giai começou bem, o Kelvin, quando chegou, ele conquista a posição de cara, né? E o Abel tem normalmente aquela coisa de escalar a montanha e tal. E a gente não, com esses 2 jogadores, a gente não viu, mas queda de rendimento de novo. O Abel chegou agora, nas últimas semanas, a entrar numa partida sem nenhum dos 2. O Abel, que é conhecido pela dobra de lateral, preferiu não usar nenhum dos 2 laterais e jogar com 3 zagueiros, e jogar com o Alan ali pela direita. Só que é isso, não foi um elenco bem montado. O Palmeiras gastou muito dinheiro e um dos problemas é justamente ficar investindo só no futuro. Precisa trazer alguns jogadores prontos. O Felipe Anderson era para ter sido esse cara, não deu certo. O Evangelista entrou bem na posição, encaixou relativamente rápido e aí se lesionou. Então tem algumas coisas que são azar, mas não dá para você gastar 700 milhões de reais e ter problema em 3, 4 posições e dizer que é azar. E aí a gente pode falar, inclusive, da zaga do Palmeiras, que tem 3, né, zagueiros de excelente qualidade, mas no momento em que ele precisou tirar o Murilo, ou ele colocava o Benedetti, que é um menino de 19 anos, ou ele colocava o Giai, que foi o que ele fez. Então, o Palmeiras tinha o Naves, era um zagueiro da base mais pronto do que o Benedetti, e vendeu. Então, tem algumas decisões ali que, para mim, justamente colocam no confronto com o Flamengo, né, o Palmeiras investiu mais, mas investiu pior. Talvez investiu dentro da sua estratégia, que pode dar frutos mais para frente, mas para 2025 o Flamengo investiu melhor,
porque as contratações que fez mais pontuais surtiram o efeito de cara. O Jorginho é um dos melhores jogadores do time, o Danilo está aí, fez o gol do título, na ausência do Léo Ortiz. Pode-se dar o luxo de ter jogadores como Danilo e Alexandre, eventualmente, inclusive, no banco. O Samuel Lino foi para o banco, Saul, Carrascal, olha quantos jogadores do Flamengo nem precisava botar todos como titular. Então a diferença para mim está aí. Na hora que faltaram peças, as peças principais, o Palmeiras se desfacelou e o Flamengo não. Minha crítica, Domi, ao Abel, eu não gostei do Abel, da estratégia dele nesse jogo, que foi, também concordo, acho que a parada não é o nó tático, a parada para mim, o Abel foi mal na escolha dele, na montagem da equipe para essa final. Por que no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Palmeiras jogou super bem? O Palmeiras foi super bem, inclusive o próprio Danilo passou um sufoco com o Vitor Roque. Então, mas o Palmeiras, naquele momento, ele estava bem. Ele estava confiante. Agora ele fez a final, depois de 5 jogos sem perder. É outro panorama. Outro momento, mas eu acho que aquele jogo era um bom exemplo para um Palmeiras que já tinha encarado o Flamengo no Maracanã, até porque teve o pênalti ali no comecinho do jogo, que não foi marcado, que deu muita polêmica. Aquele jogo, o Palmeiras foi gigante contra o Flamengo. E hoje eu não vi esse Palmeiras encarando o Flamengo assim. Então, mas aí não é mais mérito do Flamengo? O Palmeiras foi gigante aquele dia lá, o Palmeiras foi gigante, em 15 minutos estava 3-0, 3-1. 15 minutos de jogo. E o Palmeiras jogou bem, estava 15 minutos, estava 3-1. Então, a questão é a seguinte, lá no Maracanã, o Palmeiras estava numa situação melhor, mais confiante. E o Flamengo jogou pra cacete. A Arrascaeta matou o jogo. Pedro, então, foi sensacional. Foi outra situação. Hoje, chegou para uma final, o Flamengo no auge, tranquilíssimo no Campeonato Brasileiro. É só esticar a mão e pegar a taça, né? A taça está ali. O Flamengo só precisa esticar a mão. Tranquilo, vai lá, ele não está com pressão nenhuma. O Palmeiras chega perdendo o brasileiro que estava na mão. Estava na mão, o brasileiro perdeu. Tem um momento, mas são 90 minutos só, Casão. Isso é muito decisivo. Mas, gente, dentro do campo é diferente, Fabião. Você entra no campo para jogar, é diferente. Mas aí passa muito também pelo trabalho, mental, que aí eu acho que faltou aí. Porque porque a gente não sabe se faltou. Como o treinador vai lá... Casão, o Palmeiras não deu um chute a gol. Mas o que tem a ver o treinador com isso? Você acha que ele pediu para os caras, gente, toca a bola, não chuta no gol, hein? Não, ele não falou isso. Falta um trabalho para os jogadores entrarem mais ligados na partida. Cara, o máximo que o treinador pode fazer é treinar taticamente, fazer jogadas ensaiadas, levantar a moral do jogador e fazer um trabalho mental. A partir desse ponto, o cara entra em campo. Aí vem a personalidade do cara. Ou você se esconde do jogo, ou você aparece para jogar. Ou você tem coragem de chutar o gol, ou você toca pro lateral, que é melhor, aí você não vai errar. Então, se ficar com medo do erro, você não joga. Se um ou dois jogadores do Palmeiras tivessem ido mal, eu falaria que é isso. Mas o time inteiro jogou mal, cara. Um time que não faz em 90 minutos. Mas então, se o time inteiro jogou mal, vamos lá. Ele colocou lateral de lateral, certo? O Kelvin foi lateral. Lateral, ala e tal. Ele colocou o Gustavo Gomes de zagueiro, o Murilo de zagueiro e o lateral Piquerez de lateral Piquerez. Ele colocou o Fux no meio porque ele estava sem volante de marcação. O Fux fazia um terceiro zagueiro e fazia um volante. Ele colocou 2 caras de criação, Rafael Veiga e colocou o Andreas Pereira. Ninguém estava fora de posição aí, hein? E Flaco Lopes e Vitor Roque. E o Alan aberto na direita, que é a posição dele, né? Não é isso? O que o Abel escalou de errado? Se cada um está na sua posição. Aí entra o cara no campo tomar atitude. O Rafael Veiga e o Andrés chutam no gol em todos os jogos. Hoje eles não chutaram nenhuma. O que tem a ver o Abel com isso? E também tem o Flamengo do outro lado, né? Então, que personalidade do jogador, cara. Personalidade. Você viu o Vitor Roque? O Vitor Roque pegava a bola e ia para cima hoje. Jogando bem ou mal, acertando a jogada ou não, ele ia na direção do zagueiro, ele ia para cima, ele tentava entrar na área, ele tentou criar problemas para a defesa do Flamengo o tempo todo. Aí você pega o Flaco Lopes, sumiu. O Flaco Lopes estava ali, de vez em quando aparecia pulando de cabeça com alguém, mas pedindo a bola, sabe, saindo para receber, toca em mim que eu vou tentar alguma coisa, foi o Vitor Roque que fez. O Rafael Veiga não fez, nem o Andrés fez. E nem o Arrascaeta estava fazendo também. Só para comparar, Domi, no Rio de Janeiro, ali no meio, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, né? Porque a linha de 4 ali atrás é igual. Jogaram Aníbal Moreno, Andrés Pereira, o Felipe Anderson e o Maurício. Então foi uma escalação completamente diferente. Mas os caras estavam mal.
O Felipe Anderson tá mal. O Maurício eu acho que era uma boa alternativa. Talvez o Maurício no lugar do Veiga. Talvez eu colocasse o Maurício. Eu não gostei do Veiga marcando, é isso que me incomodou. Um Veiga marcando, pra mim, é... Não, tem que jogar, Fabíola, tem que jogar. Mas é diferente dele colocar ele como um cara que vai cuidar do Arrascaeta, ou que vai cuidar do Jorginho, e um cara que vai construir. O Abel, ele pode o Abel não quis perder a criatividade do time, ele não quis colocar... Ele podia, sabe o que ele podia ter feito? Aníbal Moreno, Martínez e Andréas Pereira. Ficava 2 marcadores no meio campo, o Flamengo não ia criar nada como não criou, mas também o Palmeiras também não ia criar nada como não criou. Ele tentou fazer o time criar. Por isso que ele pôs o Veiga e o Andréas. Fala, Alice. Não, Casão, eu acho que se ele coloca o M. Martínez e o Aníbal Moreno, o Palmeiras teria tomado gols. Sim. Vários gols. Não... possivelmente vários gols, porque são jogadores que erram mais. O Palmeiras errou muito pouco, né? A sensação, assim, a discussão antes do jogo, quando estava pensando essa escalação, era muito: o Palmeiras vai ter que jogar como jogou contra o Atlético Mineiro na semifinal de 2021. Vai jogar com um time que é melhor e tem que jogar no erro zero. Não pode errar, porque se piscar vai tomar um gol. E o Palmeiras conseguiu se defender muito bem. A parte mais difícil, volto a dizer, eu acho que o Palmeiras fez. E dentro dessas possibilidades que a Fabíola listou, o problema está exatamente aí. Felipe Anderson não rendeu, Maurício também oscila muito, né? Raramente faz partidas brilhantes, ao contrário do Veiga, que a técnica a gente sabe que está ali, né? Então acho que a esperança era essa, numa bola parada, alguma coisa que isso pudesse aparecer. E o Aníbal Moreno, esse ano já deixou o Palmeiras na mão pelo menos 2 vezes, com expulsões completamente desnecessárias, e o Emiliano Martínez erra muito. Né? E o Palmeiras não sofreu com isso como sofreu na partida no Rio, em que estava muito bem, e aí em 2 erros individuais, rapidamente tomou 3 gols. Né? Então, eu realmente entendo que dentro do que o Palmeiras tinha na mão, aquilo ali era o melhor. E estava dando certo até uma bola parada, tomou um gol de cabeça do Danilo, talvez uma falha do Alan, mas enfim, não é muito mais mérito do Danilo para mim do que falha da defesa do Palmeiras. Mas é isso, eu não acho que o Palmeiras tinha recursos muito melhores no banco, não. O time é mais ou menos isso que está aí e está com uma dificuldade muito grande de criar. O que eu queria dizer, voltando a só essa condição de, não chutou no gol. Cara, você vai para uma final, você entra no campo, você vai jogar. E aí depende, eu já joguei com muito jogador assim. Que durante o treino ele chuta pra cacete, ele corre, ele divide, te lança. Nos jogos mais fáceis ele decide. Aí chega num clássico, você pega a bola e olha pra ele, ele fica atrás do marcador. Pra falar assim, eu tô marcado, eu não vou receber. Você toca pra ele na entrada da área, o cara vem, ele vê o gol, aí ele vê o lateral, ele fica com medo de chutar pra não errar e toca lá pra lateral. Esse foi o Andréas Pereira hoje, gente. Sabe quem tava assim? Eu tô falando isso porque eu fico prestando atenção, porque eu fui jogador. Então eu olho e falo assim, o Andréas podia chutar. Tocou de lado porque ficou com medo de chutar. Ele teve 2 bolas que ele tinha que ter chutado no gol, não importa se ela vai para cima, bate no zagueiro, o que faz? Ele vira para o lado e toca para o Piquerez descer lá no canto para cruzar a bola na área. Fala, palestrinas, um pouco mais de análise do pós-jogo. Não esqueça de deixar o like aí para dar aquela força ao canal. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, tá bom? Ative o sininho de notificações para você ser lembrado assim que sair notícia do Palmeiras. Para quem está chegando agora, esse canal aqui, ele traz notícia todos os dias do Palmeiras, para vocês ficarem sempre informados. Então fique à vontade aí para deixar a opinião de vocês no espaço de comentários do canal. Fique à vontade, o canal é para vocês. Quero deixar a minha opinião aqui. Não vale muito, mas é uma opinião que eu reparei no jogo. Bom, o Flamengo era para ter tomado uma expulsão, era para estar com 10 jogadores em campo, porque ali foi, claro, uma falta gravíssima. E também um escanteio no primeiro tempo, no finzinho do primeiro tempo. O juiz, ele encerrou o jogo com um lance em que o Palmeiras tinha a favor dele um escanteio para ser finalizado. Eu nunca vi isso em um futebol, encerrar uma partida de primeiro tempo, ou até mesmo na final, em que vai haver um escanteio e o juiz encerra. Na minha opinião, o Flamengo, por ser favorito, eu não sei o que acontece, mas os árbitros sempre
evitam prejudicar o Flamengo. O cartão vermelho ia prejudicar o Flamengo. Foi evitado. O VAR nem chamou. E o escanteio que não deixou o Palmeiras cobrar o escanteio, que foi um absurdo, cara. Um absurdo. Um escanteio que poderia ter saído um gol ali. Né? Então, são coisas que não dá para entender. Não dá para entender, mas é bem polêmico. Deixa a opinião de vocês aí em relação a isso. O que vocês acham? Para mim, esse jogo foi pro favorito, né? Foi pro favorito. Praticamente, mais um pouquinho, poderia entender que a taça foi pega e dada na mão do Flamengo. Mais um pouquinho. Se o Palmeiras não jogasse tão mal, eu poderia entender que foi dada a taça pro Flamengo. Mas o Palmeiras também ajudou, né? Muito pouco chute a gol, então deixou a desejar. Deixa a opinião de vocês aí, o que vocês acham. Até a próxima, rapaziada.